Durante muito tempo, a gente não fazia nada com os doentes de insuficiência cardíaca. E agora existem várias coisas que podem ser feitas. O professor Paulo Pedro Fernandes vai falar sobre isso. Ele é professor titular de cirurgia torácica da Universidade de São Paulo. Bom, boa tarde. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui na Academia Nacional de Medicina, de poder mostrar para os senhores uma parte do nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer especialmente aos organizadores, ao professor Milton Meyer, com quem eu tive o privilégio de trabalhar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca. Estamos fazendo as contas há 30 anos. E ao professor Henrique Morat, que eu tive o privilégio de fazer parte da minha banca no concurso para titular, que eu fiz há 2 anos na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, o nosso tema é sobre cirurgia, o Fórum da Cirurgia Cardiovascular em 2016, e o nosso tema é avanços e perspectivas na insuficiência cardíaca. Então, a epidemiologia da insuficiência cardíaca, usando dados americanos, vejam, a prevalência é de 5 milhões de pessoas na população americana, 2,5% da população adulta. São 600 mil novos casos por ano, 1 milhão de hospitalizações por ano, com um gasto de 23 bilhões de dólares, 80% requer internação, a mortalidade hospitalar na primeira internação de 2% a 20%, e após a alta, 11% morre em 30 dias e 33% dos pacientes morrem em 1 ano. Novamente, usando aquela comparação do câncer, poucos cânceres, só o câncer de pulmão, na verdade, tem uma mortalidade semelhante à mortalidade da insuficiência cardíaca na fase avançada. Os dados demográficos brasileiros, 2% do total de internações, 6 dias de permanência e uma internação por internação, 9% de mortalidade. Se nós fizermos uma inferência de dados, pegando uma população de 205 milhões de pessoas, que é a população adulta, a população do Brasil, 2,6%, 5 milhões de pacientes com insuficiência cardíaca, 50% têm insuficiência cardíaca sistólica e 500 mil pacientes aproximadamente com insuficiência cardíaca sistólica refratária. Isso mostra, na verdade, a gravidade do doente, da doença, e mostra certamente o subatendimento que nós temos no Brasil para esse tipo de doença, subdiagnóstico e subtratamento desses pacientes. Vejam, nos estágios da evolução da insuficiência cardíaca, estadio A, B, C, o que nós vamos focar, na verdade, é o estadio terminal, o estadio D, em que os pacientes necessitam de inotrópicos, já passaram por tudo isso aqui na maioria das vezes, por vários tipos de tratamento, ou não, mas que já estão dependentes de inotrópicos, ou de assistência circulatória mecânica, ou de transplante, que é o foco, que são os 2 focos, obviamente, desta aula, que se cabe de cirurgia cardíaca. Então, a expectativa de vida da insuficiência cardíaca congestiva. Vejam, na classe funcional, em choque cardiogênico, a mortalidade é de 90% em 1 ano e meio, e na classe funcional 4, essa mortalidade passa de 80% também ao final de 1 ano e meio. Aqui já foi mais ou menos comentado a importância das doenças cardiovasculares em relação à mortalidade, mostrando que ela é a principal causa de morte. Então, o foco da nossa aula é a assistência circulatória mecânica e o transplante cardíaco, que são as 2 opções primárias para o tratamento cirúrgico da insuficiência terminal, insuficiência cardíaca final. Nós vamos começar falando alguma coisa da assistência circulatória mecânica. A assistência circulatória mecânica pode ser utilizada para vários motivos, basicamente para 4 indicações. Uma delas é uma ponte para a decisão. Então, é o doente que chega, por exemplo, em parada cardíaca, é que nós não temos nem recurso humano, nem recurso monetário, na verdade, para fazer isso em maior escala, mas o doente que chega com uma parada cardíaca, ou um doente que nós evolui muito rapidamente para o choque cardiogênico, nós não conhecemos o doente previamente, ou não conhecemos em detalhes. Então, o que nós vamos fazer? Investimos ou não nesse doente? Quanto investimos nesse doente? Então, isso ele pode ser utilizado como uma ponte para decisão, e nós vamos mostrar qual é o método primário. Você vai saber se ele teve, se na parada cardíaca, por exemplo, ele teve um problema neurológico, que tornou essa parada irreversível. Então, não vale a pena investir num método muito mais caro. Ou não.
ele é um paciente que tem reversibilidade e vale a pena a gente investir nele com métodos mais sofisticados. O doente que está na fila para o transplante cardíaco, isso é cada vez mais frequente, a nível internacional, hoje eu vou mostrar depois para os senhores, em alguns países, a maior parte dos doentes transplantados já estão com algum grau de assistência circulatória mecânica, ponte para transplante. Então, o doente está na fila, só que ele não conseguiu aguardar o órgão, ele foi piorando, necessitou de uma internação, está em UTI, necessitou de droga vasoativa, e aí, ou você coloca um dispositivo de assistência circulatória mecânica, ou ele vai falecer antes que chegue o órgão. A outra indicação é a ponte para recuperação. São basicamente as miocardites virais ou miocardites pós-parto, por exemplo, em que muitas vezes o choque é muito grave, mas se você trata esse doente durante uma semana, ele volta praticamente ao normal. Então, você tem a chance de recuperar o coração, dando um descanso para ele, dando uma assistência circulatória que evite a lesão dos outros órgãos. E como terapia de destino? Terapia de destino, hoje, na Alemanha, já é mais utilizada que o próprio transplante. É o paciente que não tem doador, muitas vezes o paciente que não preenche critérios, na maioria das vezes por idade um pouco mais avançada, mas que tem uma perspectiva, se nós colocarmos o ventrículo artificial, e esses pacientes hoje, com a evolução dos ventrículos, conseguem viver com uma vida bem razoável, vários anos a mais, inclusive voltando ao trabalho e voltando à sua atividade, sem a necessidade de um transplante. A linha do tempo na evolução da assistência circulatória mecânica, só para mostrar aos senhores, a ideia dela vem de muito tempo. Na verdade, a ideia veio com o Dr. DeBakey, em 1934, quando desenhou a bomba de rolete. Mas ela já foi utilizada em 1953, pela primeira vez clinicamente, num caso que, inclusive, sobreviveu. Era um médico que teve um infarto agudo do miocárdio, foi colocado em assistência circulatória mecânica com uma bomba normal, uma bomba de circulação corpórea, e ele depois sobreviveu a esse episódio. Teve várias evoluções, eu não vou me deter em cada uma delas, mas eu vou mostrar aos senhores as principais, e principalmente as que nós temos com maior frequência no mundo e no Brasil. Em relação à permanência, a assistência circulatória mecânica pode ser determinada como curta permanência. E pegamos os implantes percutâneos, voltando ao tema que já foi dito aqui algumas vezes, dessa questão híbrida, de poder ser feito com mais intervenção, menos intervenção, com uso mais na hemodinâmica ou mais na cirurgia. Então, os assistentes circulatórios mecânicos de curta permanência e o implante percutâneo, os mais utilizados são o balão intra-aórtico, o ECMO e o Impella. O balão intra-aórtico é isso aqui. Se passa, na maioria das vezes, pela artéria femoral, e se coloca um balão que se insufla na diástole e aumenta a perfusão da coronária e aumenta a pressão diastólica. Na sístole, ele desinsufla, aqui está o oposto, na verdade, aqui está desinsuflado e aqui está insuflado, e na sístole ele desinsufla, tem diminuição do esforço cardíaco, diminuição do consumo de oxigênio e aumento do débito cardíaco. O ECMO é um dispositivo que cada vez tem sido mais utilizado e que se presta muito, por exemplo, naquele doente que eu falei para os senhores, que teve uma parada cardíaca e a gente não sabe se vai reverter ou não. Então, você pode colocá-lo por punção em artéria e veia, o veno arterial, artéria e veia femorais, a maioria das vezes, e se faz uma assistência circulatória. Em alguns casos, em especial com o advento do H1N1, que, infelizmente, estamos tendo um novo surto, e novamente com uma mortalidade crescente, em especial no estado de São Paulo, em alguns estados do Nordeste, certamente em breve no país inteiro, o ECMO venoso nós podemos utilizar para assistência pulmonar e tem um resultado brilhante, em boa parte dos casos, bem melhor, inclusive, do que o veno arterial, porque ele é mais fácil de manusear. O Impella é um tipo de um dispositivo que tem uma bobina, ele roda muito rápido, às vezes 30 mil, 40 mil ciclos por minuto, e se coloca, na maioria das vezes, por via percutânea na artéria femoral, passa a válvula aórtica e fica dentro do ventrículo esquerdo, e ele pode dar até 5 litros por minuto. Em relação à assistência circulatória mecânica de curta permanência, permanecendo neste tópico, mas agora não mais de implante percutâneo, e sim de implante cirúrgico, nós temos alguns dispositivos, os mais comuns, os mais conhecidos, Centrimag, a BX5000 e Excor. Esta aqui é uma bomba, que é a Centrimag,
que ela roda e permite a assistência de um ventrículo esquerdo, do ventrículo direito ou de ambos os ventrículos, se for necessário. Esse é um outro tipo de bomba, é o AB5000, em que se coloca cânulas também, que pode dar assistência no ventrículo direito, por exemplo, colocando a cânula no átrio direito e no tronco da pulmonar, no ventrículo esquerdo, por exemplo, no ápice do ventrículo esquerdo e saindo na aorta, e com isso você pode fazer uma assistência, neste caso, biventricular, mas pode, algumas vezes, só ser feita univentricularmente. Esse é um paciente que foi colocado a assistência no INCOR, em que foi colocado esse tipo de dispositivo aqui exteriorizado. Já em relação à assistência circulatória mecânica de longa permanência, os mais conhecidos são o HeartMate 2, o Berlin Heart INCOR e o HeartWare. Esses três nós temos disponíveis hoje no Brasil. O HeartMate 2 é esse tipo de dispositivo aqui, e que faz assistência do ápice do ventrículo esquerdo para a aorta, dando uma assistência ventricular esquerda. O Berlin Heart INCOR, da mesma forma, o tipo de implante é razoavelmente semelhante, e é um dispositivo desenvolvido na Alemanha. E esse é um dispositivo que no Brasil se tornou disponível há menos de um ano, em que se coloca também através do ápice do ventrículo esquerdo e novamente na aorta, o HeartWare. Então, em relação à assistência circulatória mecânica, a grande dificuldade, na verdade, em especial no nosso meio, para o mundo inteiro, mas no Brasil hoje, pega isso mais intensamente, é o custeio. Nós certamente teríamos muito mais pacientes que poderiam ser beneficiados se houvesse financiamento. Cada vez está mais disseminado, em especial no mundo hoje, desde 2013, já foram feitos mais assistências circulatórias mecânicas por ano do que transplantes. Então, já está batendo em torno de 6 mil assistências circulatórias de longa permanência por ano no mundo. E grandes evoluções tecnológicas, em especial do ano deste século, do início de século para cá, isso aumentou muito. Em relação ao outro tópico, ao transplante cardíaco. O transplante cardíaco, as noções de transplante, na verdade, vêm do Dr. Carrel, em 1905. Isso foi passando por vários ciclos. Certamente o Dr. Norman Shaman pode ser considerado um dos pais, ou talvez o pai, do transplante cardíaco. E desenvolveu na Universidade de Stanford, com estudos em 1960. Dr. Euclides Marques, em 62, no Brasil, já fazia vários estudos em relação à área de transplante. Dr. James Hard, em 1964, chocou o mundo. Na verdade, ficou mais o choque do que a inovação. Ele fez um xenotransplante, ele colocou um coração de babuíno em gente, e o paciente acabou falecendo poucos dias depois. Em 1967, o Dr. Christian Barnard se tornou mundialmente famoso pela realização do primeiro transplante humano, e isso deu um impulso enorme a muitas coisas, inclusive a própria cirurgia cardíaca, o próprio desenvolvimento de centros dedicados à doença cardiológica. O Dr. Zerbini, em 1968, fez o 4º transplante no mundo e o primeiro no Brasil, no Hospital das Clínicas, e a partir daí teve uma enorme evolução. Porém, o transplante de órgãos sólidos, com exceção do transplante renal, ele não era uma realidade até o advento da ciclosporina. Por quê? Porque é que o doente ele fazia bem o transplante, ele era bem sucedido, mas acabava, a rejeição era muito mal conhecida, o sistema de imunidade era muito mal conhecido e muito mal controlado. Com isso, os doentes acabavam falecendo precocemente. A partir de 1978, com o advento da ciclosporina, nós notamos um enorme aumento dos transplantes de órgãos sólidos, seja de coração, seja de pulmão, seja de fígado. E aí, a partir daí, outras drogas vieram se somar a isso. O tacrolimus, em 1989, micofenolato, em 1997, sirolimus e everolimus, mais tardiamente. Esses esquemas foram sendo aprimorados. Esse é do International Society of Heart Lung Transplantation, mostrando hoje o que é mais utilizado. Na maioria das vezes, o esquema tríplice, o tacrolimus, micofenolato e prednisona são muito, muito utilizados no mundo inteiro. Isso permitiu uma melhora da sobrevida, com uma média de sobrevida pós-transplante de 10 anos nesse registro, em que se registrou 100 mil casos, praticamente, de transplante cardíaco no mundo. O número de transplantes, ele teve um grande aumento na década de 80, veja, quase não tinha nada, antes da ciclosporina,
Isso teve um enorme aumento, porém, hoje está razoavelmente estável, em torno de 4.500 casos anos, principalmente por a questão do doador. No Brasil, esse é o registro da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, o último registro publicado no mês passado, em que nós temos um crescimento dos transplantes nos últimos anos, mas certamente muito aquém ainda da necessidade de um país com 205 milhões de pessoas. Esse é um registro do INCOR, em que tem o registro de 570 transplantes acumulados até 2015, e esses números ano a ano, e nos últimos anos, em torno de 40 transplantes ano. Quais são as indicações para transplante cardíaco? Uma doença cardíaca grave, apesar da máxima terapêutica médica, determinando inaceitável qualidade de vida, devido aos sintomas e ou alto risco de morte de origem cardíaca, com ou sem sintomas limitantes. E, obviamente, a ausência de outras opções, sejam clínicas, sejam cirúrgicas. Os tipos de técnica, o transplante ortotópico, a técnica clássica descrita pelo Dr. Norman Shumway, foi muito utilizada. Hoje, a técnica bicaval, eu vou mostrar rapidamente aos senhores, uma e outra, foi um aprimoramento técnico, tem praticamente sido só ela utilizada. E o transplante heterotópico, eu coloquei aqui mais porque a imprensa de tempos em tempos noticia que alguém vive com 2 corações. É uma exceção, mas pode ser utilizada em alguns casos. A técnica clássica, basicamente, você deixa os átrios inteiros praticamente, e retira o restante do coração, deixando a aorta, a artéria pulmonar, o átrio direito e o átrio esquerdo, e a anastomosa, os átrios com átrios, e você, no final, tem o aspecto dessa remodelação. O problema disso é que você deixa mais tecido atrial doente, e com isso dá principalmente arritmias, entre outras causas. A técnica bicaval, nós retiramos praticamente o átrio direito inteiro, fica só as cavas, e um pedaço maior do átrio esquerdo. Com isso, fica menos tecido doente. A anastomose são feitas mais ou menos de uma forma semelhante, só que as anastomoses, ao invés de átrio, é feito nas cavas. E aqui é o aspecto final, em que praticamente todo o tecido doente foi removido do coração e só ficou um pedaço do átrio esquerdo. Existem várias melhoras vantagens da técnica bicaval em relação à clássica, principalmente tem uma diminuição da insuficiência das válvulas atrioventriculares, as arritmias de origem atrial bem menos frequentes, um melhor desempenho hemodinâmico, e por isso praticamente a técnica bicaval a técnica ortotópica clássica foi abandonada. Heterotópica, apenas esse slide para mostrar aos senhores que isso é possível de fazer. As indicações são indicações restritas. Algumas vezes, quando se pensa o que tem um ventrículo, uma hipertensão pulmonar, em que você pode utilizar isso até como uma ponte para transplante. Na medida que você tenha mais ventrículos artificiais, a tendência é que se utilize ainda menos esse tipo de técnica. Mas alguns colegas até defenderam na ausência do ventrículo artificial. Aqui um pequeno vídeo já entrou, do transplante cardíaco, em que nós colocamos essa circulação corpórea por via mais ou menos habitual, canulação da aorta, a canulação das 2 cavas, aqui a retirada do coração doente, deixando apenas os cotos da aorta, da artéria pulmonar e das 2 cavas, e um pedaço do lado esquerdo, como eu já mostrei aos senhores. Sendo colocado o coração do doador na posição para início da sutura do átrio esquerdo. A sutura é feita inicialmente, a sutura do átrio esquerdo, pelas questões anatômicas de parede posterior. Pois as outras suturas dependem um pouco de algumas coisas, mas habitualmente da cava inferior é feita em seguida. Aqui é feita a sutura do átrio, né, como eu acabei de comentar. Aqui já foi feita a sutura da cava inferior, sutura da pulmonar, e aqui sendo feita a sutura da aorta. Aqui já abrindo a pinça da aorta, volta a circular o sangue. E aqui já o aspecto final, o coração já retirado de circulação corpórea, acabando de recuperar os batimentos
e serem feito o fechamento em seguida. Em relação ao transplante cardíaco, a incompatibilidade imunológica pode levar tanto à rejeição quanto à doença vascular do enxerto. A imunossupressão, que melhorou muito, mas ainda é não específica, pode tardiamente levar a infecção ou neoplasias, e tem efeitos colaterais das drogas, como nefrotoxicidade, hipertensão arterial e outras. Os fatores relacionados ao sucesso do transplante, fatores relacionados ao receptor, ao doador, ao procedimento cirúrgico e complicações pós-operatórias. Então, cada um deles acaba interferindo. Então, o fato do receptor ser prioridade ou não, se um doente mais grave, obviamente, existe uma mortalidade um pouco mais alta. Se um doente que tem comorbidades, da mesma forma, se depende de ventilação mecânica, isso pode também interferir, assim como suporte ventricular e mecânico e hipertensão pulmonar. Então, aqui para os senhores notarem do registro internacional, em relação ao score de Karnofsky, que é utilizado para várias afecções, vejam que quanto mais grave o Karnofsky, obviamente a mortalidade é mais alta, tanto a curto quanto a longo prazo. E aquilo que eu havia comentado com os senhores, vejam que interessante, esse é o registro internacional, a porcentagem de pacientes hoje no mundo transplantados em assistência circulatória mecânica tem crescido muito a partir de 2000. Vejam que antes era menos de 20% e hoje, a nível internacional, chega a 50% dos pacientes transplantados. E, como eu falei, algumas vezes, em alguns países, já é uma alternativa ao transplante. Fatores relacionados ao doador. Vários desses fatores podem interferir, como sexo, idade, estado hemodinâmico, infecção e comorbidades. O procedimento, claro que quanto melhor a técnica, menor o tempo de isquemia, menor o tempo de circulação corpórea e menos arritmias, isso vai levar a uma sobrevida melhor. Vejam aqui apenas esse gráfico do tempo de isquemia. Em torno de 3 horas e meia é o tempo que começa a fazer uma diferença na mortalidade desses pacientes. Então, o ideal é que fique com menos do que 3 horas e meia e 4 horas. Então, o transplante cardíaco é a primeira opção de tratamento, porém com algumas limitações. O número de doadores, no nosso caso, no Brasil, sendo bem claro, não é o número de doadores. Nós temos muitos doadores. O problema é o cuidado com os doadores. Nós temos, infelizmente, no Brasil, 55 mil pessoas que morrem por tiro por ano. E 50 mil que morrem por acidentes por ano. Das 100 mil pessoas, infelizmente, a maior parte delas jovens. Então, se os pacientes fossem melhor cuidados, certamente, falta de doador não é o nosso problema. A hipertensão pulmonar, a sensibilização prévia e as sorologias podem interferir nisso. E mais do que tudo, o transplante cardíaco não é um programa de uma pessoa só. Não é um programa de poucos. É um programa de uma instituição e é um programa de inúmeras pessoas. Nesse caso, essa é uma foto do nosso núcleo de transplante cardiopulmonar, em que existem vários médicos, cirurgiões, clínicos, psicólogos, enfermeiras, fisioterapeutas, e não tem mais gente por falta de espaço na foto. Muito obrigado.